Fala galera, mais um dia para o nosso devocional diário. Vamos continuar meditando no segundo salmo. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Salmos 2, a partir do versículo 10, diz o seguinte: Por isso, ó reis, sejam prudentes. Aceitem a advertência, autoridades da terra. Adorem ao Senhor com temor. Exultem com tremor, beijem o filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Até aqui, até o versículo 12. Vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Pai, Tu és maravilhoso, a Tua palavra é a nossa fonte de vida. O Senhor é a nossa fonte de vida. Tu és bom em todo o tempo, Tu és santo, Tu és justo, Tu és o Deus verdadeiro, Tu és o Deus único, Tu és longânimo. Como o Senhor é bom. Nós não podemos nem entender muitas vezes como o Senhor é bom. Perdoa os nossos pecados, Pai, porque nós ainda cometemos algumas falhas, porque às vezes nós ainda erramos. Perdoa-nos porque muitas vezes não fazemos aquilo que o Senhor deseja. Tem misericórdia de nós, Pai. Eu te agradeço porque o Senhor tem nos abençoado, tem nos guardado, nos livrado do mal, porque o Senhor é bom em todo o tempo conosco. Te agradeço. E eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe hoje, que o Senhor nos guarde, nos livre do mal, não nos deixe cair em tentação. Traz cura, Pai, para aqueles que precisam de cura, aqueles que se encontram enfermos agora. Alivia o fardo daqueles que estão carregando um fardo muito pesado. Dá forças para essas pessoas, para que elas consigam superar, Senhor, as batalhas. Nos fortalece, num geral, Senhor, para que nós consigamos superar as batalhas. Esteja ao nosso lado, Senhor, porque nós dependemos e precisamos do Senhor, porque sem o Senhor nós nada somos. Aqueles que necessitam de provisão, Pai, vem com provisão sobre a vida deles. Aqueles que necessitam de um emprego, Senhor, abre as portas de emprego corretas, eu peço em nome de Jesus. Eu oro, Pai, para que dentre nós que estamos aqui acompanhando esse episódio do podcast, o Senhor faça alguns milagres hoje e que as pessoas possam testemunhar desses milagres para a honra e glória do Teu nome. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Bom, parte final aí do segundo salmo. Salmo profético, salmo de Davi. Mas antes da gente continuar nesse episódio do podcast, se você não é inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreve, compartilha o AB7, galera. Essa é a parte mais importante. Compartilha o AB7 com outras pessoas. Chama outras pessoas para fazer o AB7 com você. Fica mais legal quando você faz isso, porque você pode conversar daquilo que você está ouvindo aqui, daquilo que você está meditando na palavra, daquilo que o Espírito Santo colocou no seu coração. Chama outras pessoas para fazer o AB7 com você. Se você quiser comprar o livro Muito Além de um Pai, www.jcnaveia.com.br, rola a página lá para baixo, vai ter um banner para você comprar o livro. Boa, vamos lá. Então, nesse salmo profético, Davi fala sobre o reinado de Cristo, que todas as coisas já são de Cristo, e que cedo ou tarde Cristo vai voltar para julgar todas as coisas. Não fala exatamente com essas palavras, né? Mas fala sobre isso, sobre tudo já ser de Cristo, e que daí as nações se levantam contra o Senhor, mas elas se levantam para cair, porque Cristo já tem todas as coisas. E daí dos versos 10 a 12, a gente vê uma advertência de Davi, onde Davi diz: Por isso, reis, sejam prudentes, aceitem essa advertência, vocês que são autoridade na terra. Adorem ao Senhor, exultem com tremor, beijem o filho. Ou seja, obedeçam ao Senhor, se submetam ao Senhor, respeitem ao Senhor, honrem ao Senhor com tudo o que vocês têm e fazem. Porque se vocês são autoridades e tentam ir contra aquilo que o Senhor tem de plano, contra a vontade do Senhor, o que acontece é que uma hora ele vai voltar. E tudo o que você fez como autoridade será julgado. Legal. Muito comum a gente ler essa parte do salmo aqui e a gente falar, beleza, tá falando com o presidente, tá falando com o governador, tá falando com o pastor, talvez. Claro, tá falando com todas essas pessoas, sim. Com certeza tá falando com principalmente presidentes, né? Pessoas que têm uma autoridade muito grande. Com certeza tá.
Mas será que você não tem um certo nível, você e eu, né? Será que nós não temos um certo nível de autoridade num âmbito um pouco menor? A não ser que um presidente esteja ouvindo aqui esse podcast, o que seria muito bom, por sinal, mas a não ser que um presidente esteja ouvindo esse podcast falando para nós que não somos presidentes ou autoridades públicas. E se você for uma autoridade pública, deixa um comentário aqui, quero saber. Para nós que não somos uma autoridade pública, talvez nós também tenhamos algum nível de autoridade. Vou dar o meu exemplo. Eu tenho responsabilidade sobre a minha família. Perfeito? Tenho esposa, tenho filhos, eu tenho um nível de responsabilidade por eles. A Bíblia me diz isso. Que eu preciso amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. Eu tenho um nível de responsabilidade pela minha família. Isso confere, vem através de uma certa autoridade. Então, algum nível de autoridade eu tenho. O que eu tenho feito com essa autoridade que eu recebo? Vou dar um outro exemplo. Eu tenho um certo nível de autoridade, pequeno, mas tenho um certo nível de autoridade com algumas pessoas na igreja, com a nossa igreja local. O que eu tenho feito com essa autoridade? Não estou falando que eu sou a autoridade, nada disso, gente. Pelo amor de Deus, não estou me exaltando aqui, não. Tem um nível bem pequenininho de autoridade. Bem pequenininho mesmo. Uma responsabilidade ali com algumas pessoas. O que eu tenho feito com essa responsabilidade? Que tem uma certa autoridade, né? Eu estou conectando muito autoridade com responsabilidade, tá, gente? Não estou conectando autoridade com um lugar de destaque, nada disso. Veja, estou conectando autoridade com responsabilidade sobre alguma área, sobre algumas pessoas. Responsabilidade, serviço, ok? Então não pense que eu estou falando sobre um lugar de destaque, sobre ser alguém importante, nada disso, não sou ninguém, tá? Mas tenho uma certa responsabilidade com a minha família, tenho uma certa responsabilidade com algumas pessoas na igreja. É assim que é, né? Então esse salmo também precisa falar conosco, porque talvez você também tenha um certo nível de responsabilidade. Ah, André, eu não tenho, eu ainda sou filho, eu moro na casa dos meus pais, perfeito. Receba isso, guarde isso no seu coração. Porque cedo ou tarde, Deus vai te dar uma certa responsabilidade com algumas pessoas. E o que você vai fazer com essa responsabilidade? Aqui, Davi está chamando as autoridades para essa responsabilidade. Nós devemos pegar isso e guardar no nosso coração. Porque se temos autoridade, se temos responsabilidade sobre algumas áreas ou sobre algumas pessoas, devemos guardar isso no nosso coração. Devemos temer ao Senhor, obedecer ao Senhor, ter conexão com o Senhor, ter intimidade com o Senhor, para que nós possamos fazer a vontade dEle e não sejamos enganados pelo nosso próprio coração, pensando que nós temos algum poder, pensando que nós temos alguma autoridade, pensando que nós podemos fazer alguma coisa. Não. Não importa qual é o nível de autoridade que você tem num determinado lugar. Você pode ser presidente da República. O que você tem é responsabilidade e que foi dada por Deus. O que você vai fazer com essa responsabilidade é uma escolha sua. A advertência de Davi é: obedeça ao Senhor. Porque do contrário, cedo ou tarde, ele vem. E ele vai cobrar essa responsabilidade. Aqui a gente pode fazer um paralelo muito claro com a parábola que Jesus conta, onde alguns talentos são distribuídos e uma hora a pessoa volta para cobrar, né? É isso. Então, essa responsabilidade que você tem, o que você vai fazer com ela? Essa é a mensagem de hoje. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê amanhã, se Deus quiser. Paz.